cheguei ali, cheia de dúvidas, cheia de fragilidades, mas o que é que me vai acontecer? Para já é muito importante assumir logo que tens o cancro, que és doente e que para o salvar tens de tratar, e entregar, e confiar e acreditar. E a empatia criou-se a partir do momento que o doutor mete a mão na cabeça e diz: olha, vai ficar como eu. É careca? É uma maratona, vamos passar por várias fases, mas vamos chegar ao fim. E a meta vai ser feita por si. E vai chegar lá e cortar a fita. Fez alguns dos programas com mais audiência da televisão portuguesa. Ficou conhecida pela Chuva de Estrelas no final dos anos 90, mas esse foi apenas o primeiro de grandes sucessos numa popularidade que parecia indestrutível. Este estúdio vai encher-se de cor e novas estrelas vão brilhar na SIC. Fez vários programas de televisão, entre eles O Furor, Portugal Tem Talento, Família Superstar e Peso Pesado, e durante 12 anos apresentou os Globos de Ouro. Muito boa noite, é um grande prazer estar aqui, nesta noite tão mágica e partilhar com todos. Mas o caminho da apresentadora nem sempre foi fácil. Um dos maiores desafios foi a longa luta contra o cancro da mama. Uma tempestade perfeita, uma tormenta na vida de Bárbara Guimarães, que é hoje a nossa convidada. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá, Bárbara. Olá, Sara. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por essa apresentação. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Claro. Estás aqui hoje com a promessa de falarmos sem tabus desta doença, que ainda tem tantos fantasmas associados, como sabemos, com o privilégio de teres ao teu lado o Dr. Emanuel Gouveia, oncologista do IPO, que acompanhou a Bárbara durante todo este tratamento. Olá, doutor, bem-vindo. Olá, muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Bárbara, o diagnóstico chega em 2018, já lá vão 6 anos, e já lá vamos a esse primeiro dia. Mas antes sugeria que fizéssemos ao contrário, que começarmos pelo fim desta etapa. Quando é que começam a surgir as boas notícias? Quando é que começa a aparecer a luz ao fundo do túnel? Eu acho que é 5 anos depois. De resto foi esse o mote para eu conseguir escrever o livro. Eu tive que chegar até aí para conseguir fazer um livro chamado Tempestade Perfeita e como sobrevivi à tormenta. E sem dúvida que para mim 5 anos, e nem esperava fazê-lo. Nem equacionava fazer um livro onde estivesse envolvido o cancro. Mas foram precisos esses 5 para me sentir a Bárbara outra vez e para tentar também equilibrar tudo aquilo que fui passando. Que aqui o Emanuel Gouveia, o doutor, conhece muito bem desde o primeiro dia desta grande maratona que vivemos juntos. Mas só depois desses 5 anos é que se respira finalmente alívio? Eu acho que sim, porque as mazelas vêm-se também com o tempo, não é logo imediato. Há aqueles sinais físicos, mas depois há sinais interiores, como articulações, como uma série deles que vão surgindo após os tratamentos. E por isso foram precisos mesmo, eu acho que 5 anos já se respira de alívio, mas vai-se respirando ao longo da doença também e dos tratamentos da doença. E vamos falar sobre isso. Vamos começar agora pelo princípio. Quando é que soubeste tudo do diagnóstico? Consegues reviver esse momento detalhadamente na tua cabeça? Detalhadamente não diria, mas sei como é que aconteceu, como se passou, porque foi em julho que fiz uma mamografia com a minha médica
Ginecologista. Exatamente, a doutora Madalena Barata. Fiz a mamografia, ela estava presente e disse logo: vamos fazer uma biópsia. Porque eu senti um caroço que andava de um lado para o outro. E fiz a biópsia, espera-se 15 dias, isto foi tudo no início de julho, e depois de 15 dias recebo realmente um e-mail da biópsia, do resultado da biópsia, a dizer carcinoma invasivo. Ela aconselha-me um médico, o Dr. Leal Faria, vou para o Hospital da Luz, ele vê o relatório que foi feito da biópsia e diz: vamos fazer exames. Portanto, o mês de julho foi dedicado a esses exames todos. Fiquei à espera dos resultados, que demoram algum tempo. Fui de férias com os meus filhos e em agosto, em plenas férias, ligam-me a dizer: temos que operar urgente. Vamos remover o tumor. Este cancro é grave e tem que ser feito. Foi assim que começou tudo, não é? Nesse mês. De férias com os teus filhos na praia. Com meus filhos na praia. Estávamos no Algarve e quando recebo este telefonema eu digo: mas eu estou até dia 15 aqui. E ele: pronto, é urgente, marcamos 16. E portanto foi a 16 que fiz logo a operação de remoção e que tornei logo público também o facto de ter um cancro. E quando se tem marcado na agenda 16 de agosto, o dia da operação, é quando começa a cabeça a pensar: isto é mesmo real? É mais real a partir do momento em que tu tens que começar tratamentos que não sabes o que é que são, que é esse tal fantasma que é: vai ser preciso fazer quimio, vai ser preciso fazer rádio, e nós, enquanto doentes, não sabemos o que é que nos vai acontecer. Porque a primeira coisa, quando recebes o diagnóstico, quando fazes uma operação de remoção, tu pensas que efetivamente tens um cancro. Tens um cancro para ti, que eu não tinha assim, ninguém da família que tivesse tido o cancro da mama. Pensas: um cancro morre-se. Isto é sério demais. E depois, quando realmente sentes que tens que lutar para viver, é quando já estás numa consulta em que te dizem o que é que te vai acontecer. E vamos falar dessa consulta, doutor. Foi o médico que acompanhou Bárbara Guimarães durante todo o processo, foi o doutor Emanuel que lhe deu as boas-vindas ao IPO. E sei que logo no início disse que o percurso não era um sprint, mas sim uma maratona. Não sei se recorda dessa primeira consulta. Recordo. Mas do ponto de vista médico, estávamos a falar de que tipo de cancro e do ponto de vista emocional, que Bárbara Guimarães é que estava naquele consultório? Em primeiro lugar, eu acho que a primeira consulta é muito importante. É um momento marcante da relação médico-doente. É importante dizer isso. E a pessoa vem sempre de uma forma fragilizada, porque vem ao desconhecido, não é? É um desconhecimento grande sobre o processo de tratamento, sobre como é que vai reagir àquele processo de tratamento, quanto tempo é que aquele tratamento vai durar, que mazelas, como diz a Bárbara, vai aquele tratamento provocar. Um mundo novo, não é? E portanto é todo um mundo novo. Há muitas perguntas para fazer. Há muitas perguntas. E há uma dificuldade em perceber todo aquele mundo novo, digamos assim. E é importante criar uma relação de empatia logo no primeiro momento. Claro que é difícil, porque a pessoa está com ar assustado, e eu costumo dizer que as pessoas, isto está estudado cientificamente, têm muita dificuldade em conseguir gravar na memória tudo o que se lhe diz numa primeira consulta. Portanto, é muito difícil. Há um processo emocional associado que impede que haja uma compreensão detalhada de tudo aquilo que nós dizemos. Portanto, mais vale se calhar uma primeira consulta nem haver assim tanta explicação detalhada, mas haver sobretudo empatia e estabelecer uma relação de empatia. Eu acho que isso é muito importante e acho que aconteceu. Mas como é que descreve a Bárbara como doente? Bem, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que a Bárbara foi uma excelente doente. Vinha muito assustada no início e não tinha a noção dos tratamentos que ia fazer. Eu acho que cada add-on que eu dava na nossa conversa era um momento de susto, não é? Exato. Mas, na verdade, ao longo do processo de tratamento, e não é fácil porque os hospitais são meios, às vezes, meios hostis, nem sempre são, do ponto de vista físico, friendly para os doentes, digamos assim. Pois o que faz um hospital ser acolhedor são as pessoas, e o que nós vemos no IPO, e agora tenho que dizer isto,
é que há de facto um acolhimento muito grande dos doentes, e a Bárbara, ao longo do processo, foi percebendo que havia um acolhimento muito grande, nomeadamente as enfermeiras do hospital de dia, auxiliares, técnicos da radioterapia, mas foi sem dúvida que criou-se ali amizades, é uma família. Ainda hoje lá vou, e não vou com aquele intuito de ai, Jesus, vou agora ao IPO. Não, eu vou fazer os meus exames que o Dr. Emanuel Gouveia marca, vou encontrar-me com muita gente que fui conhecendo ao longo deste processo todo. E olá, então, a vida, tudo em tom sempre de alegria. Eu acho preciso haver essa magia no IPO, não é? Acho que há um processo de desconstrução da ideia de um hospital que é um hospital oncológico e que tem esse peso associado, para um hospital que acaba por ser diferente, o espírito diferente de outros hospitais, numa instituição que põe o doente em primeiro lugar, que é acolhedora, e que só assim é que se pode fazer a oncologia, porque a oncologia é uma área muito, muito delicada, não é? Bárbara, tu rapidamente deixaste levar, seguiste pelo doutor que acabou por ser o maestro. E como tu, exatamente, o maestro deste percurso todo. E como estavas a dizer, Sara, esta primeira consulta é muito importante para pessoas que têm este diagnóstico do cancro, e a criação desta empatia, e como é que foi no meu caso. Cheguei ali cheia de dúvidas, cheia de fragilidades, e o Dr. Emanuel vira-se para eu, mas o que é que me vai acontecer? E a empatia criou-se a partir do momento que o doutor mete a mão na cabeça e disse: olha, vai ficar como eu. Como vemos, é careca. Vai ficar como eu. Mas isso nem é relevante. E eu, pois não, mas diga-me o resto. E começou-me a dizer: vamos fazer isto, começar com a quimioterapia o mais urgente possível, vamos fazer depois rádio, vai levar umas injeções na barriga, depois vai ser nas pernas. E eu espero que eu tenha que anotar tudo, que era o que estávamos a falar há bocadinho, que é o doente de repente pensa: eu não estou a assimilar nada disto, já estou nervoso, já vou, onde é que está uma caneta, um papel? E segui este conselho da tal maratona, e de vamos ver etapa a etapa. E confiança, que esta primeira empatia, depois a confiança que se cria, é tão grande que a melhor solução que temos enquanto doentes é deixar-nos levar. Conseguiste logo isso? E foi isso que eu consegui. Portanto, estamos juntos há 6 anos, passámos tormentas juntos, e o certo é que é essa confiança que me fez não googlar, não ir para o Google. Isso é difícil, doutor. Não questionar o próprio médico. Olha, eu estive a ver umas coisas aqui de uns ciclos e de uns protocolos e de não sei o quê, pôr em causa situações, porque às vezes é mesmo melhor passarmos por tudo e deixar-nos levar, porque o que é que o médico está a fazer? O médico está a matar aquele passageiro clandestino que nós temos aqui dentro. E nós temos que o assumir enquanto doentes e deixar-nos levar, porque ele vai sair. E acreditar. E tu conseguiste abraçar logo o inimigo? Não, só abracei o inimigo quando me senti muito, muito, muito cansada, que me vestia para sair de casa, chegava ao elevador, voltava para trás, voltava para a cama, o meu corpo não respondia. Eu não conseguia, a minha mente funcionava de uma maneira e o corpo de outra. E a melhor maneira foi: vamos conjugar os dois. O corpo não anda, portanto, estás sossegada. Faz tudo para estar sossegada. Isto também advém da situação de uma pessoa querer realmente estar com sanidade mental. Porque se nós contrariarmos muito aquilo que não conseguimos fazer, depois deprimimos porque achamos que a culpa é nossa. Isso é importante nós falarmos. Há depressão quando se sabe de um diagnóstico como este? Há depressão com os tratamentos. Porque como ficas mais cansada, como ficas, mesmo com toda a motivação que tenhas para prosseguir com tudo o que tens que fazer para evoluir neste fim da doença, ou nesta maratona. Mas realmente há momentos em que tu te sentes mas cansada. Depois caem-te as unhas, portanto, o cabelo, as sobrancelhas, as pestanas. As pestanas interessam, porque uma pessoa sai à rua e só chora, porque é o pó, tudo entra dentro dos olhos. É uma coisa, para mim foi as pestanas e as articulações. Quer dizer, a pessoa sentir que pega num saleiro, num copo e cai.
é verdade, não é? Porque Força. temos aqui o nosso médico que pode dizer, em termos ósseos, isto mexe com tudo, a quimio mata tudo. Isto mexe a que níveis, todos estes tratamentos? A muitos níveis. Tudo o que estamos a falar também tem a ver com a falta de estrogénios. Nós estamos a diminuir os estrogénios, que são digamos que um alimento para as células cancerígenas neste caso. E portanto tudo o que nós fazemos de tratamentos que pode diminuir os estrogénios numa mulher tem consequências a nível das articulações, tem consequências a nível da própria parte mental, porque são muito importantes para a parte mental. E há uma série de sintomas físicos que são consequência direta e indireta da quimioterapia e indireta pela falta de estrogénios também. Os sintomas da quimioterapia são muito variáveis de pessoa para pessoa e dependem muito, digamos, da pessoa que está a fazer tratamentos, mas tudo aquilo que a Bárbara descreve são realmente sintomas que podem acontecer. Isto das articulações pesa bastante. A mim pesa-me. Por exemplo, a menopausa forçada. Eu só descobri que tinha menopausa forçada quando tenho uma cirurgia e temos que responder a um questionário. E realmente houve uma consulta que eu disse ao Dr. Emanuel: eu sinto uns calores e muito varalha, corada, e fica assim cheia. Pronto, assim, como se diz na horada. e explicou-me a menopausa forçada. Mas lá está, se eu soubesse de tudo antes, isto ia condicionar, ia começar a tal depressão entre as que estávamos a falar, porque é tanta coisa a acontecer, que vai acontecendo, que vamos... Sofrer por antecipação? Por antecipação. E isso vai-nos escolher, pronto, não é? E foi melhor assim. Dosear a informação. Dosear a informação. Porque o que te vai acontecer, vai acontecer. E tem de acontecer para tratar, não é? Agora imaginem o que era o médico dizer: olha, o tratamento vai acontecer, isto. Bem, tu saias dali, Sara, tipo... Não, já estou morta. Como é que eu vou com esta maratona pela frente? Foi muito melhor assim, é mais saudável. E é importante perceber se a pessoa consegue abarcar toda aquela informação naquele momento. Porque depende de doente para doente. Não é? Há doentes de todos os tipos. E há pessoas que conseguem abarcar mais informação num primeiro momento do que outras pessoas. E nós conseguimos, pelo contacto com a pessoa, perceber se ela está a conseguir abarcar toda aquela informação, e temos que dosear. Que é impossível, porque senão estamos a ser contraproducentes e não estamos a fazer um bom trabalho. Doutor, este podcast chama-se Tenho Cancro e Depois. E nós temos que olhar para o depois de ter cancro. E é muito importante tratar da cabeça, não é? Estávamos a falar aqui de todos os sentimentos tristes, depressivos que podem acontecer. Os doentes deveriam ser todos acompanhados com uma consulta de psicologia e alguns, se calhar, até de psiquiatria. No mundo ideal, todas as pessoas deviam ter uma consulta de psicologia associada a um diagnóstico de doença oncológica. Mas no Serviço Nacional de Saúde... E não só, também no sistema de saúde, digamos, também nos hospitais privados, os recursos não são infinitos. Há uma tentativa de tentar perceber quem são as pessoas que têm fatores de risco para doença mental associada ao diagnóstico de cancro e oferecer a essas pessoas com a máxima urgência uma consulta de psicologia ou eventualmente psiquiatria. Há uma triagem que é feita pelo médico assistente de oncologia e muitas vezes nós trabalhamos em parceria com os psicólogos e com os psiquiatras nas instituições e tentamos perceber quem são os doentes que têm fatores de risco e oferecemos a esses doentes a consulta. Há um trabalho de triagem que tem que ser feito porque é impossível. Claro que no mundo ideal todas as pessoas deviam ter esse acompanhamento. E logo, porque existe esse acompanhamento, mas a pessoa, se quiser no público depois ter essa consulta, vai demorar 6 meses a ter essa consulta. Há todas essas limitações. Se houvesse pronto, no fundo, esta sintonia em que isto fosse... Nem todas as pessoas têm possibilidades de fazer isso no privado, não é? Portanto, muitas delas precisam do Serviço Nacional de Saúde. Claro. E o médico conseguir, como o Emanuel, conseguir ter logo... Eu acho que toda a gente devia ter a consulta logo associada à primeira consulta de um... Porque o oncologista está muito focado no tratamento daquela situação e não tem as armas nem as ferramentas, digamos, que um psicólogo ou um psicoterapeuta tem, um psiquiatra tem, no sentido do apoio psicológico. Nós temos alguma formação na área da psicologia, mas não temos as ferramentas que tem um psicólogo especializado naquela área. Bárbara, na tua vida prática, o que é que mudou?
Quando é que começas a olhar para o cancro e dizes assim, e depois? E depois? Tenho cancro, mas e depois? Foi a partir do momento que comecei a mergulhar nos tratamentos. Para já é muito importante assumir logo que tens um cancro, que és doente e que para o salvar tens de tratar e entregar e confiar e acreditar. E, por exemplo, com o Emanuel, com o médico, foi sempre aquilo que eu fiz, porque desde a primeira consulta ele me disse: é uma maratona, vamos passar por várias fases, mas vamos chegar ao fim. E a meta vai ser feita por si. E vai chegar lá e cortar a fita. Pronto, o objetivo é muito, muito importante. Portanto, foi aí que eu disse, e depois? E depois tenho, e agora vou-me curar. Vou tirar tudo isto. Mas foi este sempre o pensamento. Portanto, e depois chega logo nas primeiras consultas antes de iniciar a quimioterapia. Na tua vida prática, o que é que mudou? Agora mudou muita coisa, mas eu também não sei se são os 50, não é? É que está aqui uma... Está tudo misturado. É uma tempestade perfeita. Mas o que eu sinto é isto: das articulações permanecem, a menopausa ia começar agora, não é? Já está resolvido. Depois há uma sensação de que ficaste com um cansaço qualquer associado a isto, no sentido de por exemplo, eu fui operada também esvaziamento da axila, porque tinha uma metástase, mas tens que esvaziar para ver os gânglios e não sei. Mudou, já não posso jogar pádel. Isto é uma coisa que e já falámos sobre isto em consulta, porque tu, se fizesses esforços no braço, portanto no sítio, a mim foi cancro da mama, na mama direita, e o esvaziamento na axila direita. Se tu jogares pádel, se esforçares muito, o teu braço vai engordar. Pode crescer, porque os gânglios não os tens. Agora, eu também digo, e depois? Já falámos sobre isto, que é, e depois? Então, se o braço crescer? É só isso, não é? É só isso, doutor? Do ponto de vista prático, é só isso, mas tem consequências para o dia-a-dia da pessoa, não é? Claro que depois há uma série de tratamentos que podem ser feitos se houver um linfedema. O linfedema, que é a situação que a Bárbara está a descrever, é uma situação causada pela falta de gânglios. E qualquer pessoa, a qualquer momento que tem falta de gânglios na axila, pode ter uma situação destas e pode ser espontânea, pode não ser causada por nenhum esforço. Pode acontecer a qualquer momento. Eu já tentei jogar com a esquerda, mas não, é um falhanço total. É que não dá. Não estamos habituados. Estamos habituados à direita. Há um processo de readaptação, não é? É. Bárbara, tu falaste aí da questão de mudar o corpo e depois. Trabalhas em televisão desde sempre, a pressão da imagem para as mulheres é imensa, como sabemos, infelizmente, e há uns anos acho que ainda era pior. Como é que lidaste com a mudança da tua imagem? Olha, o cancro ajudou-me a aceitar cicatrizes, a aceitar, por exemplo, não fazer o desporto que queria, e mesmo ir ao ginásio ou fazer determinadas coisas. Eu devia ter feito tudo isto antes, não fiz. Isto é um grande conselho. Antes dos 40 comecem a fazer tudo, e nos 40 esforcem-se ainda mais. Vale a pena. Eu não tinha muito tempo e estava a protelar. E quando comecei, foi quando descobri o cancro. Mas o que é certo é que às tantas é mesmo importante tu ligares ao teu físico, no sentido de, se me esforçar, lá vou ter uma mastite, lá vou ter, porque eu tenho ainda umas recidivas de algumas coisas que podem fazer ou não parte pós-tratamentos. Então é muito aconselhável que eu faça, sobretudo, caminhadas. É sempre a andar. mas é nesse ponto, Sara. Mas aceitaste bem as mudanças ao espelho? Eu aceitei logo o corte de cabelo. De resto, fiz. É curioso que a primeira quimio, depois da primeira quimio, até tivemos consulta. Eu disse: estou fantástico, olha, sinto-me normalíssima, afinal isto não era nenhum fantasma, aquilo é só levar com o líquido dentro da cápsula que está dentro de nós, que eu dizia, só não traz o George Clooney. portanto isto é tranquilo. E ele disse, não, olha, tenha atenção ao cabelo, porque realmente depois começa-lhe a cair às postas. E começou logo. E eu disse, não, pois tem que ser. Então fiz o corte de cabelo, o rapanço, não é? Com toda uma cerimónia. Com toda uma cerimónia, porque eu acho que devemos dar valor àquilo que nós estamos
a cada etapa da nossa vida. E aí foi uma situação simbólica. O que é que fizeste? E reuni os amigos em casa, o meu cabeleireiro, o meu maquilhador, um artista plástico que tem as melhores fotografias mais sentidas, mais por dentro, que eu adoro. Portanto, reunimos todos e rapou-se o cabelo. Agora, Sara, o momento do corte de cabelo é lindo, porque eu não estou a ver o que é que está a acontecer. E, portanto, o cabelo está a cair todo, não é? Mas a plateia está ali e está a olhar para ti. E eu olhava e começava a ver os olhos todos a brilhar, eles muito... E dizia, estás muito bonita, estás muito... Eu disse, mas porquê que estão tão tristes? Vamos lá fazer isto tudo. E gostei de me ver, quer dizer, gostei no sentido, está feito, bola para a frente. Tinha perucas, ele também fez logo um corte de cabelo à peruca. Que não gostavas assim muito de as usar? Não, porque estavam sempre tortas e fazia muito calor e não, tanto que eu em casa nunca andava de peruca e deixei de andar de peruca quando começou a crescer um bocadinho o cabelo. Agora, é muito bom ir ao cabeleireiro. Para já, olha, depilação nunca mais. Cai-te os pelos todos, não é? Portanto, depilação não tens isso. A peruca é daquelas que tu dás ao cabeleireiro, ele lava e tu vais fazendo outras coisas. Depois vem pronta. E depois vem pronta. Portanto, há uma série de coisas boas. Unhas também já não tens que fazer porque elas vão caindo. Sim, mas eu tive sempre o cuidado de maquilhar um bocadinho, de desenhar umas sobrancelhas, porque esse cuidado tem a ver também connosco próprias, de nos sentirmos bem, de meter um blushzinho, já que estás tão amarela, não é? Nós ficamos todos amarelos. Doutor, esta questão da imagem, sente que lida muito com o cancro da mama, muitas mulheres, isto mexe muito com as mulheres. Mexe. É uma das áreas mais críticas, digamos assim, a autoimagem. E eu acho piada o processo que a Bárbara faz, que acho que é muito importante, que é tentar normalizar a questão. E este normalizar, e para as pessoas que nos estão a ouvir, é muito importante, porque é de facto uma etapa que vai ser ultrapassada, que vamos conseguir passar à fase seguinte, que vai ser melhor, mas que nesta fase tudo o que as pessoas puderem fazer para se sentir mais cuidadas é benéfico, não é? Até para a própria saúde mental. Autoestima. A Bárbara tocou num ponto muito importante, que foi quando estava a rapar o cabelo, as pessoas que a estavam a acompanhar estavam muito tristes. E isto acontece muitas vezes, que são as pessoas à volta, a rede de apoio, a família, os amigos. Às vezes é o próprio doente que tem que dar colo. É verdade. É estas pessoas, não é? Isso é muito frequente no cancro da mama. As mulheres são uma força da natureza e muitas vezes têm que dar força a quem está ao lado, porque as pessoas que estão ao lado estão a sentir de forma diferente e às vezes nós não temos noção da nossa própria imagem e as outras pessoas têm essa noção mais próxima, não é? E é importante que as pessoas que estão ao lado também ajudem a normalizar a situação. Como é que foi esse processo de tu contares à tua família e aos teus amigos? Sente que aqui há um episódio importante, que foi o ter de atrasar a quimioterapia por um episódio especial, não é, da tua família? Por acaso foi mesmo, que eram os 90 anos da minha avó e tinha marcado exatamente a primeira quimio, dia 4 de outubro. E eu disse, não consigo, olha, são os 90 anos, nós vamos fazer uma festa surpresa à minha avó, com a família toda, tudo marcado. E lembro-me que disse dia 4, então, mas tem que ser logo a seguir. Aquilo depois era logo o fim de semana, que isto era uma sexta, então tem que ser segunda-feira. E eu sim, mas atrasámos pouco tempo, muito pouco, porque era urgente começar a quimio. Não dava para atrasar, não é? Não dava. Quanto mais depressa, melhor. Claro. Também tinha que mas temos 90. que flexibilizar, não é? E flexibilizamos. E flexibilizámos e eram os 90 da avó. Pronto. E como é que reagiu a família? Olha, eu não sei muito bem, porque eu contei e eles, não, vai tudo correr bem, vai tudo correr. Eu acho que eles sofreram para dentro e longe de mim. Agora, há pouco estávamos a falar desta situação de família e de amigos, no fundo, os cuidadores. É importante os cuidadores insistirem em determinados assuntos, que é, por exemplo, vamos fazer uma caminhada e o doente diz, como eu dizia, não, nem pensar, não me apetece, não quero. É importante ir lá à casa e dizer, vá, veste, toca andar. Porquê? Porque eles aceitam
sempre a opinião do doente. Nós somos o lado mais frágil. E com o nosso ar, com a nossa fragilidade, convencemos meio mundo, não é? E isso não deve acontecer. Não deve. Enquanto cuidadores, não. É insistir. É continuar a ligar, é continuar a telefonar. Não é aquela coisa que nós dizemos... Mas não é o invadir do espaço? Nós queremos que não nos invadam. Nós queremos estar no nosso canto a tratar do assunto. Mas não pode ser assim. Porque depois tu habituas-te a estar no teu canto, a tratar do assunto, e quando vires, já estás a perder mobilidade, já estás enterrada num processo mental, não é? Que não te vai fazer bem para os tratamentos continuarem, porque tens que ir vencendo. É etapa a etapa, ciclo a ciclo, não é? E esse apoio dos amigos, por exemplo? É essencial, essencial. E é isto, é não desistir. Não desistir de chatear quem está doente. As famílias acabam por também ficar doentes, um bocadinho, entre aspas, claro, com muitas entre aspas, mas eu isso acho mesmo, que às vezes há uma sensação de impotência de não saber o que é que se pode fazer por aquela pessoa, porque é como a Bárbara diz, há momentos tão difíceis em que a pessoa quer estar no seu canto, mas muitas vezes, se tiver alguém a estimulá-la, é benéfico para ela. E portanto, acho que há muitas vezes uma dificuldade em perceber o que é que eu posso fazer pelo meu parente, pela minha pessoa próxima, o que é que eu posso fazer para ajudar. E isto também requer um trabalho conjunto, e às vezes as consultas, eu fico muito assustado quando tenho doentes que vêm sozinhos às consultas, que é muito importante ter alguém ao lado, ouvir o que nós estamos a dizer, e também perceber o que é que pode fazer para ajudar aquela pessoa, e o papel do médico também é importante para ensinar os caminhos que a família pode tomar para ajudar aquela pessoa. Porque a própria família e amigos começam a procurar também informação, claro. Não é? E é importante que procurem informação mais correta e mais adequada e que não googlem informações que podem ser eventualmente erradas, não é? E que não são as melhores. Bárbara, tu és figura pública. Quando é que decides que vais contar às pessoas e porquê? A seguir a remover logo o tumor. A primeira operação, que foi retirá-lo, eu decidi que tinha que o fazer estás num hospital, vais-te cruzar com imensa gente, depois vão-te inventar que tiveste isto ou tiveste aquilo, ou que estás assim ou que estás assado. Eu prefiro ser frontal e leal com as pessoas. E disse logo, tenho um cancro da mama. Logo, isto é um assunto até muito importante, que foi das coisas que criámos aqui, eu e o Emanuel, muita empatia, que foi chamar sempre o nome às coisas. Tenho um cancro, sou doente e vamos tratá-lo. Portanto, não estar aqui com tumor. Pronto, eu sou assim, muito pragmática, e o médico também. E eu acho que o médico também gosta de um doente deste género. Não lhe dei grandes dores de cabeça. Não, pois não. Verdade. As nossas consultas são sempre muito rápidas. É fácil. Mas decidi, vou dizer, até porque acaba por ser um alívio também para os cuidadores. Se formos a ver, eu fiz isto bem feito. Que eu não tinha a noção, mas fiz isto bem feito, que é assim, e vai ser assim, e quero respeito, e quero tudo protegido, filhos protegidos disto, do que possa acontecer, e foi. E a imprensa não incomodou nada durante esse processo todo, portanto foi muito importante. Pois como é que as pessoas reagiram? Olha, eu fui lendo muitas mensagens, mensagens não só que estão no Instagram ou no Facebook visíveis, mas também mensagens privadas, e houve assim uma onda solidária que soube muito bem, porque esse apoio sabe muito bem, e não nego que o facto de ser figura pública, a pessoa sente-se mimada. E isso dá muita força. Por isso correu dessa forma, não houve qualquer tipo de problema, pelo contrário, em assumir, tenho um cancro, estou assim, vou-me tratar e quero proteger a minha família. E os meus amigos, claro. Doutor, figuras públicas como a Bárbara Guimarães, ao assumirem uma doença assim com tanta frontalidade, acabam por ser um exemplo para pessoas que descobrem um diagnóstico. Não tenho dúvidas disso, sim, é muito importante. E é muito importante que se fale do cancro de forma direta e como uma doença qualquer que é.
Claro que é uma doença que tem um peso significativo na nossa sociedade, é uma doença que do ponto de vista emocional tem um peso muito grande, mas é uma doença que é tratada como qualquer outra e tem que ser tratada como qualquer outra. E nós infelizmente ainda temos muitas vezes doentes a morrerem de vítimas de doença prolongada e não se diz que... E nós jornalistas somos culpados disso. É também. verdade, é verdade. E morreu de cancro, porque o cancro existe, o cancro mata, mas o cancro em muitos casos pode ser tratado de forma eficaz e as pessoas ficam bem e voltam a ter o seu papel na sociedade, como a Bárbara tem, que é um perfeito exemplo disso, o seu excelente papel na sociedade e na sua profissão. E é importante que as pessoas possam ver isso, que a pessoa passou por aquele processo, que é um processo que é duro, é um processo que tem várias etapas difíceis, mas que depois pode ficar bem, pode voltar ao seu emprego, pode voltar a fazer aquilo que gosta e pode voltar a dar exemplos como este hoje neste podcast de vitalidade e de como pode estar bem depois de um diagnóstico de cancro. Bárbara, Isto é muito importante. leva-me a perguntar-te como é que foi essa pausa no trabalho, de fazeres aquilo que tu gostas. Como eu estava concentrada em tratar-me, acabou por não ser assim. Claro que falta as coisas todas, que é o meu ritmo, aquilo que me dá energia, aquilo que eu gosto de fazer. E tiveste logo essa preocupação de início de avisar. De avisar. Eu quando aconteceu ter mesmo que ser operada e ter que ser removido e que a coisa era má, e que a dia 16, digamos à faca, realmente preocupei-me em ligar ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, que estávamos todos de férias, não é? E disse: olha, queria muito dizer-lhe, tenho um cancro da mama, vou ser operada daqui a uns dias e se calhar vou pôr baixa e vou-me tratar, mas no entanto vou continuar até conseguir. Ele logo me deu, isto é um grande exemplo laboral, que foi: vai correr bem e estamos consigo. Isto é muito importante porque te responsabiliza para seres ativa na cura. Porque sabes que terás esse apoio do lado onde trabalhas, não é? E dos meus colegas todos, porque o facto de se dizer logo, eu acho que é mesmo importante. E poucos dias depois da remoção, fiz publicamente, disse publicamente o que é que se estava a passar comigo. E claro que também logo os colegas começaram a mandar mensagens, a dizer: a Bárbara, vais, força, vamos conseguir. Portanto, uma onda solidária aconteceu com o facto de sermos verdadeiros e não estar aqui com tretas e dizer: ai, vou-me aqui curando, vamos vendo. Não, é o que é para resolver. Doutor, a Bárbara foi uma privilegiada no que toca ao trabalho porque teve este apoio no sítio onde trabalha, mas nem todas as pessoas têm este apoio. O doutor sente isso em consultório? Sinto que há ainda muita dificuldade em perceber o problema do diagnóstico do cancro por parte dos empregadores, e há um grande sentido de injustiça por parte de muitas pessoas porque são muito discriminadas no seu local de trabalho porque têm cancro. E isto continua a ser um problema muito grave de que se tem que falar ativamente, porque qualquer um de nós pode ter um diagnóstico de cancro a qualquer momento e gostaríamos muito que o nosso empregador naquele momento fosse solidário e compreendesse, conseguisse abarcar o quão importante é sentir da outra parte nestes momentos a solidariedade e as palavras que o Dr. Pinto Balsemão disse: vai correr tudo bem. Infelizmente há muitos empregadores que não partilham deste tipo de atitude. E até para os cuidadores, não é? Que também precisam de acompanhar os doentes. Claro, e isso é outro problema, porque muitas vezes não há uma compreensão das entidades patronais junto dos acompanhantes, dos cuidadores. Às vezes é muito difícil as pessoas conseguirem sair do seu local de trabalho para acompanhar mas um familiar numa consulta, mas é tão importante ter alguém a acompanhar. Da quimio e da rádio, é mesmo importante ter este acompanhamento. Aconteceu no teu caso? Aconteceu. Eu estive sempre acompanhada. Foi raro 2 ou 3 vezes que não, mas eu tive o inverso, que foi exatamente uma das minhas grandes amigas dizer-me assim: então, não me convidas para ir a uma quimio? Como se fosse: então, não me convidas para jantar? E eu: para ir a uma quimio?
mas tu queres ir a uma quimio? Quero ir a uma quimio, vamos embora. Não me convidas mesmo, estás-me a deixar de lado porquê? Isto é assim que se deve reagir enquanto amiga a uma amiga com um cancro. E até te levavam panados. Panados, exatamente. Aí foi quando estive internada 2 meses que não sabia o que é que eu tinha. Aconteceu uma mastite pós-tratamentos. E de resto, uma grande amiga minha, eu tinha imensa fome de 2 meses internada, comer aquela comidinha do hospital. Eu tenho imensa vontade de uns panados. E ela veio com os panados, o que foi incrível, e distribuí panados pelos enfermeiros que me deixaram e permitiram, porque os panados eram ótimos. São momentos que ficam de uma fase difícil. Os enfermeiros são autênticos anjos da guarda. Anjos da guarda. Quando nós estamos muito mal, mais rapidamente confessamos aquilo que sentimos a um enfermeiro ou a um médico do que ao nosso marido, ou ao nosso namorado, ou à nossa mãe, ao nosso pai. É mais fácil assim, porque eles vão-nos dar sempre uma leitura mais próxima daquilo que nós estamos a sentir, porque eles sabem o que é que nós estamos a sentir. E é importante essa relação, doutor, de presença, de confiança. Sim. E de dar, lá está, aquele colo que é preciso em momentos como este, não é? É muito importante. É quase como se nós fôssemos a sustentação do doente ao longo do percurso, não é? Estamos ali para amparar as fases mais complicadas do tratamento, que é uma maratona, como eu costumo utilizar a expressão. É mesmo uma maratona, é uma coisa muito prolongada e realmente é preciso muito apoio. Bárbara, qual é que foi o momento mais difícil durante todo este percurso? Acho que houve vários, mas há um que se fala muito pouco e que pode acontecer e que para mim foi assim um acordar para uma situação totalmente diferente, que é a perda de líbido. Depois falei com o Dr. Emanuel Gouveia, ele disse-me que era normal, mas esta perda, o que é que acontece? É, enquanto mulher, sentires que podes não voltar a tê-la. Pronto, é assim uma incapacidade que sentes em ti própria. Será que esta incapacidade fica para o resto da vida? O que é isto? E agora explica ao médico. Doutor, porquê que isto acontece? Isto custa. Acontece porque há uma alteração hormonal importante que nós provocamos com os tratamentos que estamos a fazer. A quimioterapia acaba por diminuir a quantidade de estrogénios que é produzida no organismo da mulher e isto leva a uma diminuição da libido. É importante falar disto porque é um assunto que muitas vezes é difícil de falar na consulta, porque nós não estamos habituados a falar das questões sexuais e não é frequente fazermos este tipo de perguntas de forma rotineira, mas é importante também dizer que há consultas especializadas nos hospitais e nós no IPO, por exemplo, temos uma consulta de oncossexologia e as pessoas devem falar abertamente do assunto porque há algumas coisas que podemos fazer para ajudar neste sentido. Sim, lubrificação, pronto, mas aquela vontade, o desejo parece que morre. E essa incapacidade vem só do ponto de vista físico ou também mental? Olha, eu acho que depois liga-se tudo, porque vem do ponto de vista físico. Que é óbvio. E depois mentalmente acontece. Tu pensas assim, mas é que eu já nem sinto sequer vontade. Agora, há uma coisa. Volta. Volta. E é importante que o companheiro ou a companheira perceba todas estas mudanças, não é? Sim, acho que é importantíssimo. É importante também que se fale sobre isto, que é para não acharmos que é uma coisa nossa de sentimento na vida. Não, isto é causado por uma toxicidade da quimioterapia. É importante que se fale abertamente nas consultas, até para os companheiros perceberem que é um processo pelo qual a mulher está a passar, que muitas vezes não é o desejo dela que seja assim, não é? E que tem a ver com as consequências do tratamento que está a fazer. Doutor, do seu trabalho, do tempo que tem em consultório, o que é mais marcante para si? Porque é que é tão gratificante trabalhar nesta área? Bem, eu sou suspeito porque gosto muito do que faço, mas eu acho que a empatia que se estabelece entre o médico e o doente é uma das áreas mais, é uma das coisas mais fascinantes na área da oncologia, porque de facto o facto do diagnóstico ser um diagnóstico difícil e do percurso ter tantos meandros e tantas, ser um caminho às vezes um bocadinho
cheio de pedregulhos, digamos assim, faz com que nós estabeleçamos uma relação com o doente muito especial. E a relação com a Bárbara é muito especial? Eu posso dizer que sim. Muito especial. Tornou-se especial e vai-se Sim, tornando ao longo vai, do tempo. É dinâmica, é muito dinâmica. Claro que isto depende muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que encaram com mais facilidade, há pessoas que nós temos que amparar mais, há pessoas que são mais autónomas no seu processo de seguimento, mas é sobretudo a comunicação e a empatia que se estabelece entre a médica e doente que é das coisas mais fascinantes que pode acontecer nesta área. Bárbara, tens o doutor aqui ao teu lado. O que é que significou para ti todo o acompanhamento? Para mim foi a pessoa, mas é isto, foi desde o primeiro segundo em que eu não sabia o que ia acontecer, tudo era um fantasma, monstros, não é? Químios e coisas e tudo isso, mas o que é certo é que é a confiança, é esta confiança que até torna as consultas mais rápidas, mais eficazes. Nós vamos a despacho 5 minutos, não é? Sim. É ver, precisa este exame, aquele, pum, e já sabes que entra outra doente. E a verdade é esta, e o Emanuel Gouveia para mim já é família, já é, nem sei porque é que nos tratamos por você. Se calhar pode mudar a partir de hoje. Sim. Quem sabe? Bárbara, há um assunto que gostava de abordar contigo, que é o que é que tu mudaste a partir de agora nas rotinas do teu dia-a-dia? Tens consciência de que a doença pode voltar a aparecer? Mudaste alguma coisa ou fazes a tua vida totalmente normal? Faço a minha vida totalmente normal. Temos sempre a situação dos exames e de aquele frio na barriga que existe, sempre, porque ficas, não é traumatizada, mas ficas sempre com aquela sensação de e se vem aí outra coisa? Há sempre não vale a pena estarmos aqui a disfarçar, a dizer é tudo normal, não ligo nenhuma. Não, entro no IPO toda contente, faço a minha rotina de exames, mas há aquele frio pelo resultado. Isso existe sempre. E como é que estás atenta a possíveis sinais de que a doença podia voltar a aparecer? Estás mais atenta ao teu corpo? Sim, acho que sim, que estou mais atenta, mas ao mesmo tempo, pronto, é o que falámos há bocadinho, também não sei se é a entrada dos 50, que a pessoa fica com, sei lá, mais mazelas, é um eczema aqui, é um não sei o que, eu não vou pensar que é cancro, mas a verdade é que tudo se conjuga de forma a que eu tenho 5, eu não tenho os novos 30, nem os novos 40, não. A pessoa faz 50, faz 50. A assumir. E as coisas agora vão-se alterando, é um percurso e que pode não ser fácil, pode ser, não ser, mas estás presente, percebes? É o que é, no momento que é, na realidade, dia a dia. Doutor, é preciso estar atento a possíveis sinais de que a doença pode voltar a aparecer? É importante estar atento, nomeadamente perdas de peso inexplicáveis, um cansaço que é diferente daquele que é habitual. Há uma série de sintomas, é preciso estar atento a sinais do nosso corpo. E tudo o que sejam sintomas anormais devem ser reportados ao médico neste processo de seguimento, porque cabe-nos a nós, enquanto clínicos, depois fazer a valorização e perceber se eles são de alarme ou não. É? E fazer os exames de rotina dos exames. Tudo certinho. Tudo sempre. certinho. Falámos aqui abertamente de cancro, Bárbara. Porque é que é importante iniciativas como esta deste podcast de falar de cancro sem tabus? E por que não? Porque a verdade é esta, só sem tabus é que nós conseguimos viver a vida. A vida faz parte da nossa vida. Viver sem tabus para sermos felizes, para vivê-la na realidade e vivê-la estando muito, muito presentes com isso. Este programa, para mim, faz todo sentido. É um programa que vem dizer às pessoas, olha, sou igual a ti. Isto acontece, portanto, quase que dá vontade de resumir que todos nós temos cancro, porque os cuidadores ficam pior do que os doentes, de que todos nós temos. Se nós assumirmos isto na cabeça, estamos a ajudar quem tem na verdade, mas todos temos no fundo. E quando assumimos, doutor, também estamos mais atentos para um diagnóstico precoce, não é? Sim, é importante deixar uma mensagem de que as pessoas devem fazer o rastreio e que devem estar atentas a alterações anormais da mama, neste caso. Todas as mulheres devem ter o cuidado de aprender a fazer o seu autoexame
e sobretudo sempre comunicarem aos seus médicos assistentes quando encontram algo anormal o mais depressa possível. Não, porque há sempre o receio do diagnóstico e muitas vezes as pessoas adiam uma ida ao médico e isso não deve acontecer. É muito importante a detecção precoce. Bárbara, quem recebeu agora o diagnóstico de cancro da mama, o que é que gostarias de dizer? Calma, respira. Vai correr bem. Vais ter uma grande maratona pela frente, mas vai correr bem, porque há 1000 hipóteses de 1000 tratamentos. Uns podem ser mais invasivos, outros mais... tudo muda consoante o que se tem. Agora, é preciso ter calma mesmo. E não dar o corpo pela alma. Bárbara Guimarães, Dr. Emanuel Gouveia, muito obrigada aos dois. Obrigada, Sara, e sucessos para este programa que faz muita falta e que está connosco. Obrigada. Muito Obrigada, Sara. Obrigado pelo convite. Tem Cancro e Depois é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. A música deste podcast foi cedida pelos Dead Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha. Ouça e subscreva este podcast na plataforma que mais gosta, avalie e envie-nos os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tem Cancro e Depois e veja reportagens e artigos. sicnoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.